Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. O entrevistado de hoje é artista plástico, é designer de interiores, é professor, também é cantor, mas principalmente é o novo Nadson Portugal. Nadson conta como foi a experiência que mudou a vida dele. Veja agora no Boa Pergunta. Nadson, o Brasil todo te conhece como cantor, mas a sua formação é como artista plástico, certo? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu lado. Como é essa profissão? Você pinta, esculpe, como é? Bem, primeiro quero falar que é um prazer enorme estar aqui, né, participando dessa entrevista. E, de fato, a minha formação é na área de design de interiores e na área de artes plásticas. Então, eu fiz 2 graduações e eu atuo, no momento, como professor na Universidade Federal da Bahia, na faculdade, na Escola de Belas Artes. Eu trabalho com 4 cursos da área de artes. E esse é o dom que eu imaginava desde criança, que eu iria poder usar para servir ao Senhor. Nunca passou pela minha cabeça nada de música, nem de longe, mas os caminhos de Deus são maravilhosos. Você chegou a atuar como design de interiores? Sim, ainda de vez em quando eu faço. Atualmente eu estou coordenando uma reforma, de vez em quando aparece um projeto, eu vou tocando, perguntando a Deus onde é que Ele quer que a coisa aconteça de fato. Porque eu acredito assim, evidentemente que a gente não pode fazer muita coisa ao mesmo tempo, você não consegue fazer nada bem. Mas quando Deus te delega alguns dons para cuidar, eu não posso, em detrimento de desenvolver enterrar os outros. Então eu peço a Deus que me oriente para que eu possa, utilizando os dons que Ele me deu, servi-lo e ao mesmo tempo ser feliz nesse processo. E como surgiu então a carreira aí de músico, do Ministério da Música, solo principalmente? A música é uma coisa muito presente na minha família, né? Desde muito cedo que eu via meu pai cantando, a minha mãe cantando no dia a dia. E quando começamos a nos envolver com a igreja, eu comecei a me envolver com essa parte de artes. Produção de cenário, pintura de tanques batismais, cartazes, enfim, tudo que tinha a ver com isso. Mas aí alguém me ouviu cantarolando alguma coisa e tal, e falou para outro alguém, e um dia eu estava lá cantando na igreja, e a turma achou que eu cantava e começaram a me chamar para participar de grupos. Daí veio o grupo Armas e estamos até hoje. Que bom, que bom. Mas teve algum momento que você pensou e falou assim, eu vou viver da música, ou você sentiu algum chamado? Não. Sempre se dividiu entre as duas coisas. Na realidade, por vários momentos eu pensei, não vou mais me envolver com música. Vou trabalhar mais com a área de artes. Mas Deus sempre providencia uma forma de me reconduzir. Não é por aí, eu ainda tenho alguns propósitos para a sua vida envolvendo a música. E eu parei de brigar com Deus nesse sentido. No início eu não aceitava, eu dizia, Senhor, eu quero te servir, mas não com música. Por quê? Ninguém acredita quando eu falo. Eu sou uma pessoa que tem um lado tímido, complicado. Eu aprendi a lidar com as pessoas, mas eu tinha dificuldade nesse contato. Eu era aquele camarada cheio de mão, cheio de pé, cheio de braço, e quando eu via muita gente, eu achava que eu ia me atrapalhar e fazer alguma coisa errada, enfim. Eu ficava muito mal diante das pessoas. Eu chegava a ser antipático, como diz um amigo meu. Não dá para imaginar. Ele olha para mim hoje, ele diz, eu creio no poder do Espírito Santo cada vez mais quando eu te vejo, porque você era insuportavelmente antipático. E hoje eu vejo você lidando com a igreja dessa forma, é Deus. E eu não tenho outra dúvida de que é Deus. Eu ainda tenho que lidar um pouco com essa coisa da timidez, que em alguns momentos ela parece que ela dá sinal de que está viva, velho homem. E tenta atrapalhar. Então, no passado, quando eu via a coisa se configurando para a música, eu dizia, não, Senhor,
não vou conseguir. Lidar com o lado social é muito intenso, né? Muito intenso. Mas Deus vai ensinando, né? De fato, Ele não escolhe capacitados, Ele capacita quem Ele escolhe. Então isso é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Maravilhoso. E uma maravilha da sua vida, né? Um milagre que aconteceu. Você se importaria de falar um pouco sobre esse momento desse milagre? Não. Você poderia primeiro explicar o que foi a doença, assim, bem rapidamente? Sim. Há 18 anos atrás eu fui diagnosticado como portador de psoríase, que é uma doença que tem se tornado cada vez mais comum, porque ela está atrelada a esse estilo de vida que a gente leva. A psoríase ela está intimamente atrelada a questões emocionais, estresse físico, estresse mental, enfim, o estilo de vida que a gente tem hoje, de correria. É uma doença moderna. Ela na realidade é uma doença antiga, ela é confundida com outras enfermidades, mas ela, ao longo do tempo, as pesquisas foram mostrando que não é uma doença contagiosa, é uma doença que pode ser hereditária, como é o meu caso, mas que qualquer pessoa pode vir a desenvolver por conta de um estilo de vida estressante. Por exemplo, algumas pessoas desenvolvem úlcera, gastrite, né? Quando está muito estressado, por muito nervosismo, coisa parecida. Outras pessoas desenvolvem problemas na pele, que é o caso da psoríase. Então os sintomas são na pele. Ela atua no sistema imunológico e é vista, assim, em primeira instância, na pele. A pele fica como que inflamada e aparecem feridas, às vezes brandas, às vezes nem tanto. Na maioria dos casos, os portadores de psoríase têm a psoríase branda, que ela atua no couro cabeludo, nas orelhas, cotovelos, etc. Em outros casos, como aconteceu comigo, ela foge ao controle. E essa situação se deu por conta de uma medicação nova que eu fui utilizar no ano de 2010. Parecia ser uma medicação fabulosa, mas ao cabo de 3 meses, quando a medicação acabou, a enfermidade veio de uma forma descontrolada e que assustou até os médicos, que não sabiam direito o que estava acontecendo, mas graças a Deus tudo ficou bem. Deus foi me encaminhando para um tratamento lá no IAN, que vocês conhecem muito bem. Levando um tratamento natural lá, concomitante com um tratamento convencional brando de dermatologia. 2 anos já se passaram, pela graça de Deus, e a enfermidade está controlada. Não existe cura, né, a não ser que venha de Deus diretamente, uma cura divina. Teve algum momento que você foi desenganado? Sim. No processo do tratamento, tudo parecia estar dando bem, mas eu tive uma reação que a gente não conseguia detectar, depois viemos compreender. Foi por conta de eu ter usado por muitos anos corticoides. E o corticoide ele não pode ser interrompido nunca de maneira brusca. E no tratamento natural nós retiramos. O corticoide ele tem um efeito chamado rebote quando você o interrompe bruscamente. Os médicos dizem que precisa fazer um processo chamado de desmame. Você vai diminuindo a dose até zerar. Nós não fizemos isso. Então o que acontece? Eu estava com o corpo vulnerável por conta do tratamento natural, desintoxicação, aquela coisa toda. Para você ter ideia, eu comecei o tratamento com 103 quilos quando eu cheguei na clínica. Em menos de um mês já tinha eliminado 15 quilos. Ao cabo de 2 meses já tinha eliminado 24 quilos nesse processo todo. Então havia uma certa vulnerabilidade do corpo. Quando esse rebote veio, eu entrei em processo de infecção generalizada. Aí foi o problema, porque um médico olhou para mim e disse: a gente precisa te internar de urgência num ambulatório específico para isso, porque a coisa está fora do controle. Ele começou a falar: você está com os sintomas clássicos do início de uma septicemia. E ele ligou para minha esposa e falou: olha, estamos perdendo o homem. Ele já não reage, realmente eu não tinha forças nem para andar. Mas, por incrível que pareça, no meio de toda essa situação, eu gosto muito de frisar isso, havia uma paz que eu não consigo explicar, eu só sei o que eu senti, e tenho certeza que vinha de Deus. Uma paz tão grande no meio desse turbilhão de sintomas, de vômitos, desmaios, coceira no corpo, febre, uma vermelhidão, falta de ar, às vezes eu não conseguia respirar direito. E eu ficava disfarçando porque eu tenho pavor de emergência e o pessoal dizia: tem que levá-lo para a emergência para colocar no balão de gás. Aí eu fazia de conta que estava bem, mas não conseguia respirar. Enfim, também taquicardia, insuficiência hepática. E
quanto foi o período? 6 meses. 6 meses. A coisa ficou ruim até você melhorar 6 totalmente. meses, 6 meses. Durante esses 6 meses foi feita uma corrente de oração por Isso. você, né, em todo o Brasil. Isso Isso. chegou até você e como foi você perceber Chegou. todo esse apoio do Brasil inteiro? Primeiro, assim, me tiraram de internet, de atender telefone, de entrar na internet, porque cada vez que eu via as manifestações eu me emocionava muito. Eu chorava, assim, de alegria de perceber, porque isso começou muito pequeno em Salvador, as pessoas ficaram sabendo e tal, e uma turma foi nos visitar, inclusive algumas pessoas da Novo Tempo lá de Salvador, e falaram: olha, vocês têm que divulgar o que está acontecendo. Já se espalhou que você está enfermo, mas ninguém sabe o que é. É bom que fique muito claro, e o locutor ainda brincou. A enfermidade do irmão João é a enfermidade do irmão João. Mas a enfermidade de uma pessoa conhecida, ela ganha uma outra dimensão. Então, fala logo o que está acontecendo. E aí, um grupo de jovens de Salvador começou a fazer essa campanha de oração. E essa campanha de oração acabou se transformando também numa campanha de solidariedade, porque eu não imaginava que fosse desprender tanto dinheiro na fase inicial do tratamento. Foram muitos exames para a gente fazer, era muita coisa, mudou toda a estrutura de vida, mas assim, Deus foi maravilhoso e a igreja se levantou solidária, a mesma igreja que se dobrou de joelhos, ela se levantou solidária e não permitiu que me faltasse absolutamente nada. Foram meses em que eu vi de uma forma muito prática o sentido de pertencer a uma igreja cristã, a igreja de Deus aqui na Terra. Foi muito bom. Se sentia amado por Maravilhoso, todos esses, né? Maravilhoso. Até hoje, aqui mesmo na Central de Porto Alegre, estou vindo pela primeira vez, depois desse processo, receber o abraço de alguns irmãos, algumas irmãs emocionadas, falando com aquela alegria: eu orei por ti, e agora eu estou te vendo aqui, guri. Glória a Deus. Então não tem preço isso. É a resposta da oração individual de muitas Exatamente. pessoas. É materialização. E tem alguma mudança no Nadson pós-milagre, pós esse momento? Muitas. Né? No estilo de vida, eu precisei reaprender, né, a viver sem estresse, ou melhor, a controlar o estresse, porque vida sem estresse não existe. Né? A gente aprende a conhecer os limites. A adrenalina faz bem, né? Isso, precisa, senão a monotonia. E aí a gente vai reaprendendo a respeitar os limites do corpo, limites da mente, enfim. E a questão de alimentação também mudou bastante coisa. Os hábitos de lazer também. Às vezes eu me pego meio assim e falo: o que está acontecendo comigo? Eu estou muito zen, muito tranquilo, porque eu não era muito assim. Então, mudou também o ministério, ele ganhou. Eu sinto muito presente que Deus renovou os propósitos dele para comigo. Então, eu já pensava em dar uma parada, Deus veio e renovou, e eu não podia devolver outra coisa senão renovar também meus propósitos de servi-lo. Então, esses 2 últimos anos, depois do que aconteceu, foram 2 anos dos mais intensos na minha vida. Nem nos primeiros anos de ministério a coisa foi tão intensa quanto nesses 2 últimos anos. Então, eu atribuo isso também a todo esse processo que a igreja intercedeu, que a igreja se envolveu, e também essa minha mudança de postura diante do ministério. Eu não discuto mais com o Senhor. É isso que eu tenho que fazer, nós vamos fazer isso, nós vamos trabalhar. Evidentemente que agora eu já estou tentando adequar tudo isso à minha nova situação, a situação de saúde, que eu não posso de todo jeito me estressar novamente e me envolver com uma agenda muito complicada. Eu preciso ter mais tempo com a família, ter tempo com o trabalho, enfim. Isso tudo pesa, né? Em algum momento você pensou, hoje assim, você podia não estar aqui agora? Não penso mais. Mas já aconteceu? Já pensei muito. Hoje eu penso muito: obrigado, Senhor, porque eu estou aqui agora. Valoriza mais. Mas, no final de semana passado, eu estava na fronteira do Brasil com a Colômbia, Brasil com o Peru. Eu nunca estive naquela região. Um lugar de acesso muito difícil.
um lugar complicado. A Polícia Federal, ela trabalha lá de uma forma muito acirrada, por conta do tráfico de drogas e tudo, por conta da guerrilha na Colômbia. Logo que chegamos na Colômbia, fomos parados pela polícia e tudo para saber. Enfim, um lugar de situações extremas. Mas eu agradecia a Deus cada minuto, cada aventura. Depois da abordagem policial, eu peguei os policiais e fomos tirar foto. E quando falei que era da Bahia, um gritou logo, Bahia! E pronto, e vieram para tirar foto. É aquilo que o Senhor nos ensina desde sempre, viver cada dia o seu próprio mal. Cada dia de uma vez. Como se fosse a primeira vez, no sentido de novidade, e como se fosse a última vez que você vai ter a chance de viver aquilo. Portanto, você precisa sorver aquilo de uma maneira intensa, de uma maneira verdadeira. Então, hoje, quando eu abraço as pessoas, é diferente. Quando eu recebo o abraço das pessoas, é diferente. Hoje eu não tenho pressa. Antigamente, hoje, quando olho para trás, eu me percebo que em alguns momentos eu era apenas educado. Né? Então, você retribui um abraço. Hoje, não. Quando um irmão, uma irmã vem me abraçar, eu quero desfrutar daquele abraço como se fosse o último abraço que eu vou receber na minha vida. Então, é diferente. A gratidão traz um prisma novo, né? Para você enxergar a vida de uma outra forma. Então, eu tenho, pela graça de Deus, aprendido aos poucos, a duras penas, enfim, a viver cada momento, cada lugar, cada pessoa de uma forma intensa e ao mesmo tempo de uma forma tranquila. Amém. Nadson, é maravilhoso ouvir todo esse seu testemunho. E, nossa, foi um prazer enorme conversar com você. Um prazer te rever e rever você com esse brilho mais intenso ainda nos olhos do que já era antes. Você já era simpático, mas agora você está assim, transbordando. Às vezes eu chego nos programas e eu falo, gente, eu quero pedir perdão porque eu estou muito feliz. E às vezes a felicidade pode agredir alguém, incomodar. Então eu hoje me sinto assim, muito pleno, muito feliz. E tudo isso eu atribuo à graça de Deus. Amém. A possibilidade de enxergar essa graça se materializando de maneira muito real, né? Na igreja, na sala de aula. Eu hoje, quando recebo os alunos em sala de aula, meu coração dispara e eu tenho aquela excitação de criança, aquela alegria do prazer de poder contribuir de alguma forma com aquela turma que sempre está chegando. A turma nova é como se fosse a primeira vez que eu estou em sala de aula. É maravilhoso. Maravilhoso. Maravilha mesmo. Gente, foi um privilégio, uma honra receber o Nadson Portugal em mais uma edição do Boa Pergunta. Até mais. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta.